Olá, meus queridos, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria poder mais uma manhã, mais um dia na presença do Senhor, separar um tempo para juntos meditar na boa palavra de Deus. E eu quero te convidar para que você pegue a sua Bíblia aí e acesse conforme você a tem, irmão. Hoje nós temos uma facilidade muito grande de ter contato com a palavra de Deus. Nós temos ela tanto física, em papel, quanto online, né? Através do nosso smartphone, através do nosso iPad. Não sei como é que você está nessa manhã, mas eu quero que você, juntamente comigo, por alguns minutos, apenas alguns minutos, medite na boa palavra de Deus. Para tanto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Salmo 133. São apenas 3 versículos, mas 3 versículos que falam profundamente aos nossos corações a maneira como nós precisamos viver como comunidade de fé, como filhos eleitos do Senhor Jesus Cristo. Então, não perca tempo. Vamos examinar a boa palavra de Deus. Logo após, estarei orando pela sua vida, pedindo ao Senhor que esteja abençoando a sua vida nesse momento, onde você estiver, o que você for fazer, que o Senhor esteja te abençoando. Salmo 133 diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e vida para sempre. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, pela tua palavra que foi lida, pelo privilégio, Senhor, que temos de estar na tua presença. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoe, ó Deus, esse tempo onde nós estaremos meditando na palavra do Senhor, na tua palavra, Deus. Que os meus irmãos, que os meus amigos do outro lado possam recebê-la como conforto, como segurança e como uma palavra de esperança. Ó Pai, se porventura, Senhor, houver alguém necessitado de uma bênção da tua parte, dispensa agora, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Quantas dificuldades, Senhor, nós temos passado no meio da tua igreja, no meio do teu povo. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é poderoso para abençoar, para curar, para transformar, e eu creio que o Senhor pode fazer isso. E eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um dos salmos que me chama bem a atenção, porque ele nos leva a refletir como a igreja de Cristo precisa viver. Uma das coisas que tem me chamado bem a atenção nos últimos dias é a maneira como a igreja de Cristo tem se portado. E aí, mas isso não me é surpresa, porque a Bíblia fala que nos últimos dias nós teríamos tudo isso que está acontecendo. E aí, esse salmo me chama a atenção para que nós precisamos estar atentos, para nós ficarmos atentos com as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Hoje, nós não devemos viver de forma a estarmos desunidos. Nós precisamos nos unir, precisamos nos inteirar com o mesmo propósito. E qual é o propósito da igreja de Cristo? Caminhar rumo ao céu, rumo à presença do Senhor. E esse salmo fala assim, primeiro versículo ele fala, ó quão bom e quão suave, em outras versões, agradável é que os irmãos vivam em união, que não haja entre nós nenhum tipo de confusão ou dissensão ou disseminação do mal, mas que haja paz, que haja união. Sabe, o mundo já está em guerra, o mundo já luta contra si mesmo, e a igreja de Cristo hoje precisa fazer a diferença onde nós estamos. Eu acho
fantástico, quando lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, o escritor, né, ele vem falando para a gente a respeito da maneira como a igreja deveria viver, da maneira como a igreja deveria se portar, se comportar. E a gente percebe que hoje há uma guerra, há uma coisa tão terrível, porque hoje todos querem viver da maneira que agrada a si mesmo, sabe? E estão esquecendo do principal, que é a palavra de Deus nos ensina. Em Atos 2, capítulo 42, versículo 42, fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Sabe, hoje a gente vê, hoje a gente percebe um egoísmo muito grande da parte dos nossos irmãos, da nossa comunidade de fé. Nem todo mundo quer compartilhar do que tem, da paz, do seu pão, do seu bem-estar. Sabe, hoje, como diz o velho ditado, farinha pouco, meu pirão primeiro. Ninguém olha, né, para o outro, para a necessidade do seu irmão. Às vezes passa e fala, vai passar, mas não faz nada para cooperar, para abençoar a vida do irmão. Eu fico pensando como é que Jesus agiria dessa maneira. Jesus, ele tinha compaixão das pessoas, ele se comovia, sabe? Ele abençoava, ele lutava pelo irmão, ele lutava a luta. Eu me lembro de passagens da palavra de Deus lá, quando aquele jovem endemoniado, o gadareno, ele vivia entre os sepulcros. E quando Jesus chega, Jesus liberta aquele homem. Quantas pessoas hoje estão vivendo oprimidas por vícios, por problemas, por enfermidades, e nós não estamos nem aí. Nós estamos passando de largo, sabe? Há cegos pelo caminho, há feridos pelo caminho, há doentes pelo caminho, há necessitados pelo caminho. E nós precisamos, como igreja, olhar para os nossos irmãos, viver para abençoar os nossos irmãos. E quando ele fala que os irmãos vivam em união, e ele fala assim, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola de suas vestes. Sabe, quando nós abençoamos as pessoas, os nossos irmãos, nós também somos abençoados, porque a bênção do Senhor desce sobre a nossa vida, e não fica só na cabeça, ela banha o nosso corpo, ela purifica o nosso corpo. Então, queridos, hoje eu queria chamar a sua atenção para que você parasse um pouquinho e refletisse na sua vida como você está agindo diante de tantas situações que você tem passado. Eu fico muito triste quando eu olho e vejo uma pessoa jogada na sarjeta, dormindo debaixo de uma marquise. E eu penso que todas as noites eu estou na minha casa, sabe, dormindo na minha cama, no meu lugar, sabe, de descanso. E essas pessoas que estão lá fora. Então, a igreja de Cristo precisa se unir com o propósito de levar vidas ao reino dos céus, de conquistar pessoas para o reino dos céus. E aí, versículo 3, para nós terminarmos, fala assim, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Olha que coisa ali. Os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Sabe, quando nós olhamos para o nosso irmão com empatia, quando nós procuramos sentir o que o nosso irmão está sentindo, sabe, quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Então, queridos, que a igreja de Cristo,
que nós hoje possamos voltar o nosso olhar para a cruz de Cristo. Voltar a nossa vida para uma vida de servidão ao Senhor. Que tenhamos o Senhor como Senhor de nossa vida. Que possamos obedecer e ouvir a voz de Deus para sermos abençoados. Sabe, quando nós abençoamos, os únicos beneficiados somos nós. E que Deus te abençoe. Que você pense nisso hoje. Como está a sua vida com Deus para abençoar? Será que você tem sido bênção? Ou você não está nem aí para o que a palavra de Deus fala a respeito disso? Vamos orar? Senhor, obrigado pela porção da tua palavra que foi lida nesta manhã, neste dia. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar os nossos corações e trazer uma consciência, Pai, que nós precisamos te servir de maneira mais próximo de ti, Senhor, de maneira que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Agora, Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoe a vida do meu irmão, que essa palavra possa ter penetrado, ó Deus, no coração dos teus filhos e trazer, ó Deus, uma nova mentalidade para que possamos te servir com um coração íntegro diante de ti. O que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero agradecer pela sua presença, quero agradecer por você estar refletindo comigo na palavra de Deus e quero te pedir, se você gostou dessa reflexão, deixe o seu joinha. Se você não está inscrito, se inscreva nesse canal. Eu vou procurar postar mais reflexões aqui para o nosso elevo espiritual, para o nosso crescimento. Um grande abraço, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.